Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, desejo a todos um ótimo início de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre o filme Leatherface de 2017, dirigido pela dupla de franceses Alexandre Bustillo e Julien Maury. Filme de 2017, então, oitava entrada da franquia O Massacre da Serra Elétrica, e esse filme aqui foi basicamente projetado para ser uma prequel, uma prequela que contaria então uma história de origem do Leatherface. Processo de pré-produção marcado por um desenvolvimento complexo, né? Incluiu as filmagens serem realizadas na Bulgária por questão de orçamento e houve um atraso significativo no lançamento desse longa, que fez a Lionsgate Filmes praticamente perder os direitos da franquia. E aí é interessante a gente analisar, né, esse tipo de projeto, porque essa estruturação de projeto visando prequelas, visando o objetivo de contar uma história de origem, tá cada vez mais comum nos dias de hoje, e isso começou lá nos anos 2000, né? Então o gênero terror vem sendo bombardeado por diversos lançamentos de prequels, prelúdios, que na maioria das vezes não dão certo, né? Na maioria das vezes são ideias que fracassam, pois o público quase não tem interesse sobre esse tipo de abordagem, né? E aí, para um ícone do slasher como o Leatherface, ao meu ver é extremamente desnecessário, pois essa obra aqui, por sua vez, desrespeita totalmente o legado do personagem, tá? Acredito eu que um grande fã da franquia O Massacre da Serra Elétrica, ou um grande fã que tem um carinho pela figura do Leatherface, não quer saber o que motivou ele a ser o que ele é, o que motivou ele a ser um serial killer, né? Ninguém quer saber da história trágica de origem desse personagem, né? Então esse tipo de abordagem acaba sendo desnecessário, porém, por um lado, as prequels acabam então abrindo espaço para que a mitologia do personagem seja de alguma forma mais aprofundada, porém a gente sabe que muitos desses projetos só visam o que? O lucro, né? Muitos produtores, né? A indústria só visa em si o dinheiro, né? É aquele tipo de projeto, aquele tipo de entrada na qual o único objetivo é apenas de lucrar em cima da marca O Massacre da Serra Elétrica, em cima da franquia e querendo explorar a figura de um grande ícone do slasher, que é o Leatherface. E esse filme fracassa totalmente na tentativa de exercer uma história de origem. Um jovem violento e outros três sequestram uma jovem enfermeira enquanto escapam de um hospital psiquiátrico no Texas. Perseguidos por um xerife vingativo, o jovem perturbado embarca em uma jornada sanguinária, o que o transforma no lendário assassino conhecido como Leatherface. E aí, daqui pra frente eu vou ter que trazer alguns spoilers, tá? Porque essa análise vai ser com spoilers, mas se você ainda não assistiu esse filme, tente assistir, espero que você se divirta muito com a experiência, assista para que você possa ter a sua opinião própria, mas daqui pra frente eu vou estar falando, analisando com base na minha percepção assistindo a esse longa ontem, tá? Então é o seguinte, então o filme ele é habituado em 1955, daí você percebe que o pequeno Jed, né, que seria em tese o futuro Leatherface, ele acaba sendo tomado de sua família pelo xerife quando ele descobre que a filha dele é morta pela família Sawyer, né, que inclusive é muito mal construída nesse filme, tá? Você não tem uma dinâmica de relacionamento entre a família, tá? É muito mal explorado. E aí o que acontece? A narrativa avança e se passa 10 anos depois, com ele já em um sanatório psiquiátrico no Texas, acompanhado de outros jovens. E aí o longa vai tentando manter um mistério sobre quais desses jovens é o Leatherface, né? Qual desses jovens vai se tornar o Leatherface. E aí o filme acaba apresentando essa espécie de mistério e tipo assim, você percebe que o roteiro ele é muito preguiçoso, tá? Você não tem uma história interessante desenvolvida, você não tem personagens complexos e desenvolvidos, muito pelo contrário, você tem personagens extremamente detestáveis. Personagens esquecíveis, na qual você não consegue nem um pouco se importar com eles, você não consegue ter uma ligação com nenhum personagem, tá? A dupla de diretores franceses, né, desse filme, eles são conhecidos, né, ficaram marcados pelo filme A Invasora de 2007, que é um filme de terror extremo. E aí você vendo, assistindo esse longa aqui, sabe o que parece? Parece que ele é um filme genérico que se alinha àquele estilo do New French Extremity, né? Parece mais um filme de New French Extremity
do que um filme de O Massacre da Serra Elétrica em si. Não parece que você está assistindo um filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica. E o filme, ele fala muito pouco, né? Ele foca muito pouco em quem deveria, que é o Leatherface, né? Você tem esse mistério que o filme tenta transmitir sobre qual deles pode ser o Leatherface e tal, mas não tem nada de interessante. O filme não explica praticamente nada sobre o passado do vilão. E aí, ao mesmo tempo, a história tenta humanizar ele, né? Como já foi feito no longa anterior de 2013, o Massacre da Serra Elétrica 3D. E aí eles tiram totalmente o mistério e aquela natureza inexplicável e bestial que tornava o personagem assustador, né? E aqui tentam humanizar, dar uma história de origem triste e tal. E aí isso diminui totalmente o impacto do personagem, tá? Você tem a impressão, às vezes, de que esse filme é só um filme gore de estrada, aqueles filmes de road movie, né, que são filmes de perseguição de estrada. Porque realmente não parece que você está assistindo a um filme de O Massacre da Serra Elétrica. E o filme, além de ser ruim, além de possuir uma história ruim, além de possuir personagens também ruins, mal construídos, o filme muitas das vezes tenta desafiar a boa fé do público apresentando clichês, tá? Os clichês, os inúmeros clichês já batidos no gênero terror, e você vê a falta de originalidade da história. É um projeto com orçamento baixo que até tem bons efeitos especiais e talvez isso seja a única coisa boa desse filme, tá? Sem contar nessa cena aqui, que é extremamente ridícula e tosca. Você percebe aqui o pior esconderijo possível, um dos piores esconderijos possíveis tá no gênero terror. Você vê aqui três personagens, né, um momento aqui em que a médica Lizzie e os outros dois, o Bud e o Jackson, estão escondidos dentro de uma vaca, né, porque eles estão ali fugindo dos policiais que estão atrás deles. Então você, tipo assim, vê que o filme desafia a boa fé do público. Como é que três pessoas vão se esconder dentro de uma vaca, que não é um animal tão grande assim, tá? Com esse detalhe, você nota que é um filme que às vezes é muito difícil de se levar a sério, justamente por causa dessas tosquices que eles nem sequer se preocuparam em consertar. Como eu falei, é um roteiro preguiçoso, um filme muito mal dirigido, com uma fotografia que destoa totalmente da proposta que o filme quer elucidar. O filme não parece que se passa nos anos 50, né, ou nos anos 60. Olha, e eu juro pra vocês que depois que eu assisti esse filme, né, refletindo sobre aquilo que eu acabei de assistir, quando me veio essa cena na mente, eu comecei a dar risada. Porque você percebe o quão tosco é uma ideia ridícula, como que três pessoas conseguem se esconder dentro de uma vaca morta. Sério, para pra pensar, para pra refletir nisso. Em que cenário de mundo isso aqui seria possível? Se caso eles tivessem elaborado um esconderijo melhor, talvez uma cabana velha, por mais que tivesse risco de ser descoberto, pelo menos é algo que ainda tem lógica, ainda tem coerência. Mas isso aqui, cara, isso aqui, tipo assim, beira totalmente o absurdo, tá entendendo? Beira os limites do absurdo. E aí você tem três jovens, né, na qual você levanta uma suspeita de que possa ser o Leatherface. Você tem aquele mais gordinho, o Bud, você tem aquele Ike, né, que namora com aquela outra garota pirada, né, e você tem o Jackson. Quando eu descobri no final, quando você percebe que o Leatherface, o futuro Leatherface é o Jackson, cara, chega a dar vontade de bater nos diretores, sério mesmo, pra não falar outra coisa, tá? Brincadeiras à parte, sério, você percebe que é um filme horrível, que descaracteriza o Leatherface, desrespeita totalmente o legado da franquia O Massacre da Serra Elétrica, desrespeita o legado do personagem, descredibiliza ele, tira totalmente a credibilidade dele, pois esse tipo de prequel, esse tipo de abordagem é totalmente desnecessária, pois acredito eu, como falei inicialmente no vídeo, nenhum fã do Leatherface ou da franquia O Massacre da Serra Elétrica realmente se preocupa, né, sobre a origem do Leatherface. Ninguém quer saber do Leatherface na adolescência, o que motivou ele a ser o que é. O que torna o personagem assustador e único é justamente a falta de motivação. E também, óbvio, né, tem que mencionar a personagem interpretada pela Vanessa Grace, a doutora Lizzie. Qual é a função dela na história? Qual é a função dela no filme? Pois ela é mantida de refém o filme inteiro para no final do filme ser decapitada. É uma personagem que tá perdida. Inicialmente ela tenta ajudar, aí depois que ela é mantida de refém ela não sabe se ela foge, ela não sabe se ela continua ali,
para tentar resolucionar o caso de alguma forma, mesmo que ela esteja vulnerável e não possa fazer nada. Então você pode ver que o roteiro ele é confuso, porque certos personagens ficam perdidos na história e certos personagens não acrescentam absolutamente nada. Vocês viram que eu já trouxe aqui pro canal, inclusive tá na playlist O Massacre da Serra Elétrica, uma análise sobre esse filme aqui, ó, O Massacre da Serra Elétrica, o início de 2006, que também é uma prequel, né, do remake de 2003. Esse filme aqui, ele é fraco? É fraco. Tem uma história de origem fraca? Tem uma prequel fraca? Sim. Mas, pelo menos, você assistindo esse filme ainda parece que você está assistindo a um filme de Massacre da Serra Elétrica. Pelo menos, esse filme ele não desconstrói e nem desrespeita a figura do Leatherface, tá entendendo? Já esse filme de 2017, ele é extremamente ridículo, ele falha miseravelmente, é um filme injustificável, tá? Não tem justificativa alguma para existir esse filme, totalmente desnecessário, é um filme que só tentou lucrar às custas, né, da marca O Massacre da Serra Elétrica e nem isso conseguiu, tá? O valor de arrecadação foi um fracasso, porque ele teve uma exibição nos cinemas restrita, e aí também a produção enfrentou alguns atrasos e o filme teve um lançamento disponibilizado primeiramente em serviços de aluguel nos Estados Unidos e isso impactou a performance dele, né, de bilheteria tradicional em comparação com outros grandes lançamentos cinematográficos. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Wrong Turn 4, que também é uma prequel, e eu tinha dito que é a pior prequel que eu já vi. Olha, eu menti. Essa daqui consegue superar, consegue ser muito pior e tá brigando feio com o filme O Massacre da Serra Elétrica The Next Generation para ver qual é o pior filme dessa franquia, tá? Com todas as cortesias da casa, eu fecho Leatherface de 2017 com a nota 1. Esse filme é extremamente decepcionante e se prepare para a próxima análise, que vai ser sobre o filme Massacre da Serra Elétrica de 2022, que já adianto também não é um filme muito bom. Mas se gostou desse vídeo, dessa análise, por favor deixe seu like, comente sua opinião abaixo, esse seria meu comentário. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.